Estamos de volta com o quadro História Escondida. Ontem você viu que a febre amarela matou quase a metade da população de São Simão. Olha só, entre 1896 e 1902, de 4.000 para 2.500 moradores. Há mais de um século ainda não se sabia como essa doença era transmitida. Então você imagina o pânico que isso causava na cidade. As pessoas pensavam que a febre amarela era contagiosa, passava de pessoa para pessoa. Então as autoridades jogavam cal por toda a cidade. Que era o que eles achavam que iria resolver o problema. Que ia matar os micro-organismos. Então, na porta das casas, na estação de trem, ficavam jogando tudo e as pessoas com muito medo, sem saber sobre a doença. E uma pesquisa recente mostra que os políticos da época poderiam ter evitado muitas mortes. Mas, ao contrário disso, eles só pioraram a situação. As provas ficaram arquivadas por muitos anos nas atas antigas da Câmara Municipal. Nós tivemos acesso a esses documentos que dão um novo olhar para essa história, para esse caso de febre amarela. E é o que você vai ver agora na segunda reportagem da História Escondida. São Simão, entre os anos de 1896 e 1902, perdeu quase a metade dos moradores. Faltava espaço nos livros de óbito e nos cemitérios sobravam cruzes. Durante muito tempo, a febre amarela sempre foi apontada como o principal motivo de São Simão ter parado no tempo, de não ter se desenvolvido. Mas é preciso abrir um parênteses nessa história. O que será que fizeram os vereadores e as autoridades da época? Para descobrir isso, vamos mergulhar nos documentos da Câmara Municipal. Aqui estão preservadas as atas das primeiras sessões. É difícil decifrar o texto escrito à mão, mas essas informações escondidas durante muito tempo dão outro rumo para a história. O professor Carlo Monte descobriu que os políticos da época demoraram a reconhecer a existência da epidemia. Eles eram em boa medida fazendeiros, proprietários de terras, que também galgavam os cargos políticos. Então, para que não acontecesse o quê? Tanto uma perda no fluxo de expansão econômico, né? Também o valor da terra no período, leva-se a essa saída tida pela Câmara, né? Qual saída? Não, nós não temos febre amarela, não está acontecendo o surto aqui de febre amarela. Fernanda nos ajudou a separar os principais trechos das atas que comprovam essa mentalidade da época. São Simão recebe um ofício em março de 1895, avisando que já tem essa epidemia, né, esses casos de febre amarela em Santos. E que era para a cidade, né, o governo da época, tomar algumas medidas, como a limpeza das bagagens, dos que vinham para a cidade, dos trens, mas não toma as devidas providências. E um ano seguinte já tem os casos de febre amarela. Em 28 de maio de 1896, a Câmara recebe um telegrama do secretário do Interior oferecendo ajuda. Ele diz: "A quem dirigir serviço a mim, o governo dará força para desempenhar sua missão." A carta foi direcionada ao prefeito, chamado de intendente na época. João Sesimbra Fairbanks era o chefe da cidade e acumulava o cargo de presidente da Câmara. A resposta dele foi surpreendente. "Indico que se represente ao Congresso do Estado, levando ao seu conhecimento esse telegrama, à imprensa e a todas as municipalidades, pedindo participação neste protesto que traduz a defesa da vida municipal e suas leis republicanas que as garantem." A Câmara rejeita toda e qualquer ajuda que venha do governo do Estado. Isso, por medidas de leis para que o poder local mantivesse no saneamento da cidade. Uma comissão de higiene foi formada para combater a doença. E uma das medidas foi construir o cemitério de Bento Quirino e um hospital de isolamento, que ficou conhecido como Lazareto, a 4 quilômetros de distância de São Simão. Uma forma de esconder e levar para longe o problema de saúde pública. Se acreditava que o quê? Essa era uma doença que ia matar, que atingia, né, grupos economicamente menos favorecidos, né? Então é uma doença de pobre para pobre, podemos escondê-las e passar por isso adiante, né? No
no dia 1º de agosto de 1896, os vereadores registram o preço e o andamento das obras. Foram contratadas obras na importância de 59 contos e 300 mil réis, como sejam o cemitério, o lazareto, cujos serviços estão bem adiantados. Mas a febre amarela é implacável e atinge todas as camadas sociais. Tanto que a própria Câmara foi obrigada a mudar de lugar no segundo surto, em 1898. Na sessão do mês de maio, os vereadores decidem. Visto que não poderão realizar-se suas sessões no local de costume, pela existência de alguns casos de febre amarela, resolve mudar-se o local para a casa do cidadão Prudente José Nogueira, distante desta cidade, 3 quilômetros. Enquanto os políticos eles ignoram e tentam esconder todo esse processo da doença, eles vão fazer com que ela se torne muito mais destruidora para o futuro da cidade. Mas no terceiro surto, em 1902, essa postura dos políticos diante da doença ficou insustentável. Amanhã, você vai ver como um médico da cidade escancarou o problema para o governo do estado, a chegada do sanitarista Emílio Ribas e como ele provou que a febre amarela era transmitida por mosquitos.